minhas amadas, tudo bem com vocês? Hoje eu quero convidar vocês para nós irmos juntas falar sobre um assunto de encontro transformadores. A Bíblia faz relatos de várias mulheres, vários homens que tiveram encontro com Deus e tiveram suas vidas transformadas após esse encontro. Eles não foram os mesmos e eu quero te convidar a irmos juntos nesse assunto. E hoje nós vamos falar sobre Agar. Quem é Agar? Talvez você não a conheça, talvez você não lembre da história de Agar. A história de Agar está registrada em Gênesis 16. Agar era serva de Sarai. Sarai era mulher de Abrão. Eles já eram avançados em idade e não tinham filhos. E naquela época era muito importante a mulher dar um filho, porque o filho era a descendência, né? Era a continuação da história daquela família. E Sarai era estéril e ela não podia ter filho. E Deus havia dado uma promessa para Abrão. Nessa época, Abraão, o nome dele ainda estava como Abrão. E Deus fez essa promessa, que ele seria pai de uma multidão. E Sarai, vendo que não tinha filho, como que poderia? Já era avançada na idade, Abrão também, como que poderia vir esse descendente? Então ela teve uma ideia. Ela quis dar uma ajudinha para Deus. Quantas vezes nós também queremos dar uma ajudinha para Deus? Como se Ele precisasse da nossa ajuda, não é mesmo? Como se Ele precisasse que nós o ajudássemos a resolver os nossos problemas. Então Sarai teve essa ideia. Ela chamou Abraão e falou: olha, pega minha serva Agar, coabita com ela, tenha relação com ela, que através da vida dela eu serei mãe. Então Abrão ouviu sua mulher, Sarai, foi e teve relação com Agar. Agar se encontrou grávida. Imagina agora a serva, uma egípcia muito jovem. Alguns relatos falam que Agar tinha aproximadamente 16 anos. Alguns relatos de alguns estudiosos. Então vocês imaginem a situação. Agora Agar, uma serva egípcia, estava esperando um filho. Sim, ela seria mãe do filho do chefe do clã. Olha que interessante, como que mudou a história de Agar. Agora ela não era mais só a serva, a escrava, ela ia ser a mãe do herdeiro do clã. Então, Agar, quando ela se viu grávida, ela começou a desprezar Sarai. E Sarai, vendo que Agar tinha mudado com ela, imagina ela talvez até debochando de Sarai, né? Sentindo agora a dona da casa, a escrava agora que talvez poderia estar querendo ser a dona da casa. E Agar, ela começa a desprezar Sarai. Então Sarai começa a judiar de Agar. A Bíblia não fala o relato de quais foram os maltratos, né, que Sarai fez a Agar, mas nós sabemos que foram maltratos severos. E aí o que acontece? Agar, ela foge de Sarai. Então a Bíblia fala que Agar, ela foi para o deserto e ficou lá. E nesse momento é que Agar tem um encontro com Deus. Ela estava sozinha, grávida, rejeitada, abandonada, uma egípcia, uma serva. Mas Deus a encontrou. Sabe o que isso nos mostra? Deus se importou com Agar no momento que ninguém mais se importava com ela. No momento que ela estava sendo rejeitada, Deus se importou com Agar. E Ele vai ao encontro de Agar. O Senhor a encontrou e falou que seu filho, Ismael, seria forte e valente. Olha que interessante. Deus ali fala com Agar. Mesmo ela sendo uma serva, mesmo ela sendo egípcia, mesmo ela não sendo do povo judeu, Deus fala com ela.
Que interessante. Isso mostra que o amor de Deus é para todos. Deus não faz acepção de pessoas. O amor de Deus é para mim, é para você, independente da sua situação, independente de quem você seja. Deus te ama. Ele enviou o seu filho para morrer na cruz por nós. Então Deus fala com Agar e faz essa promessa que o filho dela, Ismael, seria forte e valente. E hoje nós vemos o povo árabe, um povo forte, que está sempre em luta com o povo de Israel, seu irmão. Nós vemos o cumprimento dessa palavra. Ela teve que se humilhar para sua senhora, voltando para casa e ser obediente a Sarai. Olha que interessante. Deus falou, Agar ouviu e agiu. Ela não ficou prostrada lá no problema dela. Ela poderia ter ficado prostrada lá no deserto, poderia ter morrido de sede, de fome, mas não. Agar ouviu, deu ouvido à voz do Senhor e voltou para sua senhora Sarai. Ela sabia que talvez ela ia ser até mais maltratada, mas ela obedeceu, ela confiou no Senhor, ela não ficou prostrada na sua situação. Quantas vezes o Senhor nos manda, no momento de aflição, de angústia, o Senhor nos manda fazer alguma coisa e nós não damos ouvido. Nós queremos ficar prostrados no problema, naquela situação, e não damos ouvido ao Senhor, não ouvimos a voz, não obedecemos o que o Senhor nos manda fazer, preferimos ficar focado no nosso problema, na nossa situação. E Agar, ela não agiu assim. Ela se levantou e voltou para sua senhora. Independente do que acontecer com ela, ela confiou, ela obedeceu à voz do Senhor. E Agar, olha que coisa linda, Agar responde ao Senhor em Gênesis capítulo 16, no versículo 13. Olha o que Agar fala. Oh, Deus maravilhoso. Tu és o Deus que me vê. Olha, mesmo eu sendo uma escrava, mesmo eu sendo egípcia, mesmo eu sendo uma fugitiva, o Senhor é um Deus que me vê. Glória a Deus. O Senhor é um Deus que te vê. Aí no seu problema, na situação que você está passando, o Senhor é um Deus que te vê. Aleluia. Assim como Ele viu Agar ali no deserto, Ele te vê. Na sua casa, no seu trabalho, na escola, com seu marido, com seus filhos, o Senhor te vê. Não se esqueça disso. Agar volta e a história continua. Sara tem o filho da promessa, Isaac. Então a gente já vê que a história continua. Agar teve o filho Ismael e agora Sara teve o filho da promessa. O nome dela não é mais Sarai, agora é Sara, e ela teve o filho da promessa, Isaac. E os dois começam a crescer juntos, os dois irmãos, Ismael e Isaac. E aí, Sara vê um dia que Ismael fica rindo de Isaac e ela, vendo Ismael rir de Isaac, ela vai até Abraão, que agora o nome dele é Abraão, pai de multidões, e ela fala, olha, manda o teu filho e a tua serva embora, porque ele está rindo do meu filho, Isaac. E aí, sabe o que Abraão faz? Faz a sua serva o que você quiser. Mesmo Abraão amando Ismael, o que ele faz? Ele manda Ismael embora. E olha que interessante. Agar, mais uma vez, vai para o deserto. Agora não mais uma fugitiva. Agora o seu senhor e a sua senhora mandou ela embora. E agora ela não estava mais grávida, agora ela estava com a criança. E aí, Abraão dá uma reserva de água, uma reserva de comida e os dois vão embora. Passado o tempo, Deus tem um encontro. Mais uma vez, Deus tem um outro encontro com Agar. Olha que interessante. E mais uma vez, Ele muda a sua sorte, a sua história. Ela agora está com seu filho e mais uma vez desamparada, sem destino.
Imagina, mais uma vez ela no meio do deserto, sem esperança, mas o Senhor a vê. E nesse momento que Deus entra com o impossível, em nossas vidas muitas vezes não vemos saída, e é aí que Deus entra. Sabe por quê? Porque Ele é mestre do impossível. Aleluia! O Senhor, quanto mais impossível é a situação, aí que Ele entra. Nós vemos vários relatos da Bíblia e na vida de Agar não foi diferente. Ao estudar a Bíblia, nós vamos ver vidas de homens e mulheres que tiveram encontro com Deus e suas vidas foram transformadas. Aqueles que deram ouvido à voz do Senhor encontrou alegria e graça. Mas temos alguns exemplos de pessoas que ouviram a voz do Senhor, que tiveram encontro com o Senhor, mas não deu ouvido à voz dele. E aí, eles não tiveram um encontro de graça. Se você ler na Bíblia, nós temos vários exemplos. Quero falar Caim. Quando Caim estava no seu pensamento em matar Abel, o Senhor teve um encontro com Caim e falou: Caim, o mal está à tua porta. E Caim não deu ouvido à voz do Senhor. Caim foi e matou Abel. E aí nós vemos o desfecho da história de Caim. Mas aqui nesse momento, Deus, Ele teve um encontro com Agar. Agar mais uma vez deu ouvido à voz do Senhor, porque nesse momento Agar estava longe de Ismael. Ismael estava com sede, chorando, e a palavra fala que o Senhor ouviu o choro da criança. E Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde ver que havia água naquele lugar. Ismael estava chorando com sede. E aí Deus abre os olhos de Agar e ela vê que há água naquele lugar. E onde há água, há vida. Aleluia. Amém. Aonde há água, há vida, porque a água é essencial. No nosso planeta, imagina, né? Os estudiosos, cientistas, eles sempre falam que nós temos que ter cuidado com a nossa água, com o meio ambiente, porque sem água não há vida. E aqui Deus abre os olhos de Agar e ela pode ver que há água. E mais uma vez ela não fica focada no problema, ela consegue ver a situação, a solução para aquele problema. Talvez se Deus não a encontrasse, ela teria morrido no deserto. Talvez Ismael não seria um grande povo também, valente. Talvez eles teriam morrido, mas Deus foi ao encontro deles. Mas ela teve uma atitude de obediência. Mais uma vez, ouviu o Senhor e se levantou, pegou o menino, deu água a ele e foi. Não ficou prostrada em seu problema. Teve uma atitude de mudança. E você? Talvez o Senhor está falando com você que você tem que ter uma atitude de mudança na sua vida, mas você prefere ficar prostrada no seu problema. Olhe para o Senhor, foque no Senhor, não fique focada no seu problema. Porque se nós ficarmos prostradas, olhando o nosso problema, nós não vamos ver a solução. Talvez se Agar não tivesse olhado para o Senhor, ouvido a voz do Senhor, ela teria morrido no deserto. Ela é Ismael. O Senhor quer mudar nossa sorte. Ele quer mudar a nossa história. Mas precisamos levantar e nos posicionar. Tomar a direção certa. Não ficar prostrados no problema. Oh, glória a Deus. Deus é um Deus de relacionamentos e de encontro. Em toda a Bíblia vemos isto. E Ele continua o mesmo hoje, sabia? Ele está à procura de encontros. Deus, Ele quer se relacionar. Da mesma maneira que nós vemos no Velho Testamento, no Novo Testamento, o Senhor se relacionando. Hoje o Senhor ainda está à procura de relacionamento transformadores. E você? Já teve esse encontro transformador com Deus? Você deseja ter esse encontro transformador com Deus? E se você já teve esse encontro transformador com Deus, você deu ouvido à voz do Espírito Santo?
Ele está nos esperando por este encontro transformador. Uma coisa que me chamou a atenção é que os 2 encontros de Agar com Deus, se você ler, que eu convido você a ler a passagem lá de Gênesis 16, do versículo 1 ao 16, leia, é muito linda essa história. Nós vemos que os 2 encontros teve a ver com água. O que será que Deus quis mostrar para Agar nesse momento? Apocalipse 21:6, o próprio Jesus se declara. Sabe como ele se declara? Como fonte da vida. E nos chama a ir a ele e saciar a nossa sede. Olha que coisa maravilhosa. Jesus é a fonte da água viva. E ele nos chama, aquele que vier a mim e beber da minha água não terá sede. Nós precisamos beber água todos os dias. Os especialistas, os médicos falam que você tem que tomar pelo menos 5 copos de água por dia. Porque senão seu corpo vai sofrer, o seu organismo vai sofrer. E desta mesma maneira, o nosso espírito tem sede desta água viva. E se você beber desta água viva que o Senhor está oferecendo, vinde a mim, beba desta água, você vai ter vida. A água é fundamental para a vida. E Jesus é a fonte de água viva. E quem beber dela jamais terá sede. Amém? Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês neste dia, que possamos refletir. Te convido a pegar a sua Bíblia, a ler essa passagem e logo mais nós vamos ver outros encontros transformadores. Bom, te espero até o próximo. Tchau, tchau. Deus te abençoe.